Domingo, 23 de agosto de 2026, 5h56 da tarde, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pensamentos Intrusivos. Acho que é o episódio número 8, número 9, não sei exatamente qual, e já tem mais ou menos umas 3 semanas desde que eu gravei o último episódio, já faz um tempinho já. Como que vocês estão? Como que a vida de vocês está indo aí? Minha vida tá bem. Uma pequena loucura nas últimas semanas aí, eu tô buscando mudar de trabalho, eu tô buscando me recolocar assim na minha carreira profissional, né? Digamos assim. E esse movimento é sempre muito complicado, né? Aliás, sempre muito complicado não, né? Eu acho que eu dou muita sorte que eu normalmente tenho pessoas muito boas ao meu lado, mas você sair de um lugar que você se sente confortável, que você ali está acostumado com a rotina, com a vivência, com as pessoas, com a convivência e tudo mais é sempre bastante complicado, né? Mas eu tô aí, né? Procurando, tem que ter coragem. Eu acho que eu já comentei aqui no podcast, um ou dois podcasts atrás, que coragem é a virtude mais importante para nossa vida. E então tem que ter coragem de fazer a mudança e tudo mais. Então as últimas semanas estão sendo assim tranquilas até de se viver, mas de se pensar, de se imaginar, de entender como que vai ser o futuro, está sendo um pouquinho mais complexo, sabe? Não é tão fácil assim você tomar uma decisão e sustentar. A gente tem muito assunto para falar. Provavelmente vai ficar coisa faltando aqui, mas vamos tentar começar assim de uma maneira mais tranquila, mas falando mais de bobagem assim. Eu uso muito a internet, né? Eu acho que todo mundo usa muito hoje em dia a rede social, assim, para mim eu uso demais. Eu acho que eu já pensei nessa toda essa ideia de reduzir o uso. Acho que o reduzir é importante, mas não é só reduzir, é ressignificar um pouco também, sabe? Se você consegue usar um Instagram ali sabendo que praticamente tudo que você vê ali é falso, no que tange a vidas perfeitas e relacionamentos perfeitos e trabalhos perfeitos, você consegue usar numa boa, como só uma simples fonte de entretenimento aqui, quero derreter o meu cérebro, foda-se. Agora, se você usa aquilo ali como um parâmetro social de sucesso, de carreira, de relacionamento, aí, meu amigo, aí você tá lascado, né? E o que eu queria começar dizendo é que nessa de usar muito o Instagram, cara, eu sou um homem, né? Eu tenho 25 anos, sou solteiro, e chega muito conteúdo de homem falando de mulher. Eu acho que assim, né? A famosa machoesfera, né? A clássica machoesfera, chega, o conteúdo assim se propaga de uma forma absurda. E, cara, eu acho muito bizarro como que essa galera, ela tenta ainda transformar a vida num jogo. Eu, não, eu entendo que você tente olhar a vida de certas formas para vida ser mais tranquila, sabe? É, seja no sentido de estudo, seja no sentido de carreira, no sentido de relacionamento. Só que essa galera, ela tenta de tudo quanto é forma impregnar na sua mente que, cara, a vida amorosa, a vida de relacionamento é um jogo, sabe? E como se fosse um jogo de RPG, né? Porque o cara é nerd, né? O cara não consegue se abstrair disso. Então ele vê tudo um jogo, é tudo um RPG, é tudo skill, é tudo pontuação. E aí ele fica criando termos. E eu já falei diversas vezes aqui sobre isso. É até redundante eu estou falando de novo, mas eu vou falar porque é impressionante assim. E é o termo do cold approach, de chegar na pessoa, de conversa, de a mulher disso, a mulher daquilo. Tipo, gente, não basta só viver a nossa vida. Não basta. Eu entendo você, jovem, eu entendo você, jovem adulto, adulto, que tem dificuldades por N motivos de autoestima, de vivência, de que, sei lá, não teve amor materno. Eu entendo você, cara, eu entendo. E me compadeço sim da sua dor. Só que não vai ser gamificando a sua vida social e de relacionamento sexual, né, relacionamento amoroso, além de relacionamento de paternidade, né, de amizade.
Não vai ser você gamificar essa área da sua vida que vai transformar ela no que você quer ter. E acho que esse que é o principal ponto. Você tem um ideal, você tem você quer alguma coisa. O cara, ele tá te ensinando o que ele quer. Você entende isso? Você entende que o cara, ele não tá querendo te ensinar, e ensinar também eu faço com grandes aspas aqui, porque acho que tem certas coisas que não se ensina, sabe? São da natureza da pessoa, a maneira com qual ela age. Então, o cara quer te ensinar a agir como ele. Eu acho de uma prepotência tão grande você ser alguém que tem como objetivo ensinar uma pessoa a viver. Porque, ora, eu vivo nos moldes que eu fui criado. No jeito que minha mãe me tratou, no jeito que meu pai me tratou, no jeito que eu me tratei, no jeito que eu busquei cura através da terapia. Cura não acho que seja cura, seja entendimento. E eu tentar te moldar ou te ensinar algo a partir dos meus olhos, a partir das minhas vivências, das minhas experiências, é eu estar colocando em você o que eu fui ou o que eu sou. Só que você é outro ser humano, de uma personalidade diferente, de um tratamento diferente, de vivências diferentes. Como que eu vou querer te ensinar algo sendo que eu não tenho a bagagem que você tem? Eu tô te impondo, sabe? Se você não tem a bagagem que eu tenho, eu tô. O que eu tô fazendo? Sabe? Não tem como eu te ensinar algo. É de uma prepotência absurda eu achar que a minha experiência vale tanto quanto a sua, então eu te ensino e você aprende? Tá entendendo esse pensamento? Você coloca ali um nível de hierarquia de que eu sei mais do que você, e aí tudo isso acontece porque nessa machoesfera o o nível de sucesso é medido pelo sucesso sexual, sucesso monetário. E é só isso que importa, sabe? E aí o adolescente perdido, o jovem perdido, ele vai e ele coloca na mente dele que sim, que o nível de sucesso que ele quer para a vida dele é um nível de sucesso monetário e um nível de sucesso baseado na satisfação sexual, e aí sim ele é um frustrado, porque ele não consegue se abstrair disso. E eu já falei aqui, se eu não me engano, em alguns podcasts atrás, que vive a sua vida, cara, se abstraia das coisas, tente não pensar tanto, sabe? Eu acho que um problema de pensar demais. Eu sou uma pessoa que pensa muito, muito. 1 milhão de cenários, né? Uma vez eu ouvi o professor Clóvis de Barros, aliás, para quem não conhece o professor Clóvis de Barros, é um excelente pessoa, um excelente professor para você adentrar nos assuntos de filosofia e psicologia. E o professor, ele diz em um podcast dele que o árduo trabalho de se pensar no futuro dessa maneira compulsiva, a qual muitas vezes eu me proponho, é tanto que ele é imensurável. Como assim? Se eu me deixar levar pelos meus pensamentos de planejar o futuro e pensar em todas as variáveis possíveis para eu talvez ter a sensação, porque o controle eu não vou, mas a sensação de controle, eu não faço nada nunca. Porque se eu parar para pensar todos os passos que eu vou dar daqui para frente, eu não dou nenhum, porque eu vou gastar todo este tempo restante pensando. Então, eu acho que quando você pensa muito e traz para o seu ideal ali, para sua vida, essa ideia de 100% consciente e pensar em todas as ações e tudo mais, eu acho que isso é um grande meio de você não viver a vida da maneira que ela tem que ser vivida. Porque a vida, ela é exposição. É você sair, você estar exposto a, a tudo, ao mundo, ao que o mundo pretende para mim hoje. Óbvio que eu acordo segunda-feira, o que
eu pretendo fazer? Trabalhar, ir para academia e voltar para casa e dia seguinte. O que que o mundo pretende para mim? É só isso? É só treinar? É só é, ir trabalhar? Será que ele não pretende uma conversa inesperada? Será que ele não pretende um encontro inesperado, um pensamento inesperado, uma ação inesperada que eu não tenho o controle, sabe? E eu já falei isso aqui também, incessantemente eu já falei aqui, que o mundo subjuga a gente e a vontade dele é maior que a nossa. A gente tem um pequeno poder, a gente tem uma pequena vontade, mas a vontade do mundo perante a nossa é muito maior. Então, se eu querer tentar controlar o mundo ou ter essa sensação de controle, eu não vou viver nunca. Então, eu acho que, e tenho mudado esse pensamento, que você querer ser 100% consciente de suas ações, tipo assim, aquele papo do 100% racional, sabe? Ah, não, eu sou uma pessoa 100% racional. Acontece tal coisa, eu ajo desta maneira. Acontece tal coisa. Primeiro que eu vou ser muito sincero, eu acho que eu já fui essa pessoa e a real é que quando acontece a parada, você não consegue. Ponto. Ponto. Não tem segredo. Exemplo. Ah, eu tenho na minha cabeça que se eu namorar um dia e eu descobrir, sei lá, que. Não, descobrir que minha traiu é foda. Bom, não, pode ser, perfeito. Descobrir que minha mina me traiu. Não, eu não perdoaria ela nunca, eu ia odiar ela, não sei o que lá, não sei o que lá. Você tem essa garantia na sua vida? Tudo bem que esse é um exemplo esdrúxulo, é uma coisa pesada, mas. É, ah, eu nunca faria uma tatuagem com a minha namorada. É eu dela e ela de mim, sabe algo do tipo? Tem certeza disso que você tá falando? Porque o seu pensamento se baseia na pessoa que você é agora. Eu, João Pedro, vamos supor. Eu falo isso agora, eu falo, não, eu nunca faria uma tatuagem com a minha namorada, ou com a minha esposa. E hoje eu sou solteiro, eu não tenho ninguém, eu não almejo ninguém. E quando eu não for mais? E quando eu almejar alguém? A pessoa é diferente. Eu vou ser outra pessoa, eu vou ter outros pensamentos, a minha cabeça funcionará de maneira diferente. Quem disse que aquela pessoa, quando viver este momento, não, que é a mesma de agora, mas também não é a mesma, ela não vai acatar essa ideia de fazer uma tatuagem. Tá entendendo? Então, assim, na vida a gente é hipócrita. A gente é hipócrita, cara. Aceita isso, tá ligado? Eu já aceitei. Eu falo abertamente, eu sou hipócrita. Ah, mas você falou que ia fazer assim e não fez. É, eu sou hipócrita. Eu penso da maneira mais racional possível, isso sim eu tento. Eu tento pensar da maneira mais racional possível. Mas eu sou hipócrita porque muitas vezes eu deixo as minhas emoções falarem mais alto. E elas sobrepõem a racionalidade. Então eu sou hipócrita. E é isso. E você também é. Ou você é 100% racional, ou você é 100% emocional. Não. Nós somos hipócritas de natureza. A natureza do ser humano é ser hipócrita. Óbvio que eu não sou hipócrita do jeito. Eu não acho que, nós somos hipócritas, então pode tudo. Não. Não tem mais palavra. Ah, eu nunca pisaria em alguém para poder subir de cargo no trabalho. Aí ano que vem eu tô pisando. Não. Eu acho que minha moralidade ela consegue me controlar nisso. Mas em questão de racional e emocional, muitas vezes a gente é hipócrita. Poxa, você disse que nunca ia trair uma traição, aceitar uma traição. Você foi traído e você aceitou. E aí? Você já disse que nossa, se meu relacionamento acabar, eu não volto nunca com a pessoa, porque acabou, acabou, não tem como voltar tal. Aí você termina com a sua namorada e daqui 6 meses vocês voltam. Daqui 10 anos vocês voltam. E aí? E aí? Tá entendendo? Porque a sua decisão hoje, eu tenho 25 anos, e eu chego e falo pra você, não, se a gente terminar hoje, a gente nunca mais volta, porque eu penso assim, eu penso assado, eu corto você da sua vida, tá, 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 tá. Tá, tá, beleza, daqui 8 anos. Você pega o metrô, de repente, pum, vê aquela pessoa, oi, tal, tal, volta a conversar, e aí? Você vai sustentar a decisão de 8 anos atrás? Quem que era aquela pessoa que tomou a decisão? Aquela pessoa existe ainda? Existe ainda aquela pessoa? Tá entendendo? Então, assim, o que que nós somos além das nossas características, sabe? É, o que que eu sou, além sei lá, de ter 1,85 m, pesar quase 100 quilos, ter cabelo preto, me vestir assim, pensar.
assim, ter um viés político de esquerda. O que eu sou além disso? Eu acredito que eu sou mutável. Eu tenho uma personalidade que ela muda com o decorrer do tempo. Então, como que eu posso dizer como eu agiria perante uma ação ou uma situação, sendo que eu não vivo essa situação, eu nunca vivi. E mais que isso, como eu posso dizer que eu sustentaria a decisão dessa situação se eu não só nunca vivi, como eu não sei quando isso vai acontecer? Eu falar esse tipo de coisa é eu assinar o atestado de que eu sou uma pessoa que não muda. E não, eu sou uma pessoa extremamente mutável. Eu mudo muito. E eu acho que todos mudam muito, ou todos deveriam, pelo menos, no decorrer da vida, mudar bastante. Logo, você chegar e falar para mim que eu penso assim, eu ajo assim, eu não mudo, ou a minha cabeça funciona assim, não vai mudar. Eu agiria assim e não existe outra possibilidade. Você, para mim, assina o atestado de que você é incompetente. Não, a palavra não é incompetente, mas que você é limitado. Você é limitado. Eu dizer então que eu não mudo é eu assinar um atestado que eu sou uma pessoa limitada, porque eu não tenho. O que que eu não tenho então para não conseguir mudar? Ou o que que eu tenho exageradamente para não conseguir mudar? Orgulho, talvez? Um excesso de moralidade que rege a minha vida. Ou o quê? Falta de cognição? Eu sou intelectualmente abaixo dos demais. Então eu não consigo mudar o meu pensamento. Você está entendendo? Então, para mim, você ser hipócrita, olha que engraçado, é essencial. É essencial, cara. É essencial. Então aceite que você é um hipócrita do caralho. E que a sua opinião muda. E que as suas ações mudam perante a situação. Porque você não sabe como você faria no lugar daquela pessoa. Porque você não é. E você presumir que você pode dizer a ela como agir perante aquilo é se colocar de um nível de você e Deus, né? É Deus em cima e você abaixo. Ou então, se você for ateu, é você, né? É o centro do universo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, eu acho. Já era pra ser um assunto mais leve, mas já foi pra uma parte muito filosófica, né? Mas eu acho que você tentar. Você consumir um conteúdo que a premissa da pessoa ali que está criando o conteúdo é te ensinar algo que envolto de personalidade, envolto não, que seja sobre a sua personalidade, sabe? Óbvio que eu falei aqui do professor Clóvis. Eu vi um vídeo do professor Clóvis falando sobre filosofia, eu estou aprendendo sobre filosofia. Filosofia é uma parada consolidada, existe. Existe filosofia, cinismo, Diógenes, Aristóteles, Platão, é, lá, estoicismo, Júlio César, esses bagulhos. Isso existe, é fato consumado. Agora, eu querer que você tenha uma ação, eu querer moldar o seu pensamento, te ensinar, entre aspas, a moldar o seu pensamento, é de uma prepotência absurda, assim. Eu tenho que achar que eu sou o Deus da parada. Como assim, sabe? Como assim? Quem é você que não me escuta porque eu sou mais inteligente que você? Porque nas métricas que eu atribuí à minha vida, eu fui bem sucedido, logo eu vou te fazer adotar também essas métricas para que você seja é, é, alienado por mim e para que eu possa ali ganhar em cima de você. Entendeu? O ideal, a ideia? Então, resumindo tudo, vamos parar de consumir conteúdo de machosfera, né, galera? Acabou. Acabou, né? A gente já falou aqui diversas vezes que o modelo
de masculinidade hoje em dia ele está se mudando do mesmo jeito que o modelo feminino mudou no decorrer do tempo. A ideia de a mulher é a mulher da casa, não sei o que lá. Existem ainda mulheres hoje em dia que pensam assim, mas elas são minoria. Hoje em dia as mulheres querem ser protagonistas na sua vida, protagonistas na família, protagonistas na casa, junto do marido. E o marido, o homem, ainda tá nesse mindset de que ele é o provedor e tem que servir isso e aquilo. E meu irmão, não é mais assim, não funciona mais assim. Mude, porque você vai se frustrar. Ah, mas o meu amigo é assim. Ele tem o cargo de sei lá o que, caralho, a quatro, recebe uma bolada, a namorada dele é, fica em casa e eles vão ter uma família e eles vão ser felizes, tá bom. Os moldes da vida deles são os mesmos que o seu? Não são. Logo, não tem como você se apegar a isso. E a gente já entra em outro ponto aqui do podcast. A gente, a gente como sociedade, parece que a gente tem necessidade de se inspirar na exceção à regra. Tipo assim, você pega o metrô lotado todo santo dia, a linha vermelha lotada todo santo dia, mas você faz isso se apegando ao Flávio Augusto, lá do Inter Miami, sei lá, esqueci, do Orlando City. Porque o Flávio Augusto conseguiu escalar na vida, e isso e aquilo, e o Thiago Nigro, e não sei quem, o maluco lá do G4 Educação, aquele puta otário. Tipo, por que você se apega tanto à exceção à regra? E eu falei no último episódio sobre inspiração, e até teve um comentário muito legal. Aliás, pô, muito, muito obrigado à pessoa que comentou, o Vitor, se eu não me engano. Aliás, muito foda imaginar que pessoas além do meu ciclo social escutam isso aqui, porque é, para mim é literalmente eu sozinho falando sobre as coisas que passam na minha cabeça, porque eu penso tanto e falo tanto que eu preciso falar às vezes sozinho para eu conseguir desafogar isso. Então, muito legal que uma pessoa aleatória a mim, alheia a mim, tenha me encontrado e achado pontos legais e feito um comentário muito foda sobre aí. Então, pô, muito obrigado. Mas eu falei sobre inspiração no último podcast e sobre entender toda essa semelhança da pessoa comigo, por isso que eu me inspiro por ela e tudo mais. Porém, é, a exceção à regra, ela. Gente, a exceção à regra, ela é. É como se eu me apegasse à ideia de que eu vou, por toda a minha vida, jogar uma moeda para cima e ela tem que cair retinha de pé, e aí eu vou jogar mais uma, e as três vão cair retinha de pé uma da outra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, assim, é foda isso, mas o mundo, ele é injusto, caralho. O mundo é cruel. O mundo, ele não quer saber se você merece ou não ter o carro e não pegar a linha vermelha do metrô. O mundo quer que se foda. É o que eu falei, ele vai te subjugar e acabou, tá ligado? E tudo bem você se inspirar, mas sejamos realistas. Eu escutei recentemente um podcast com o Flávio Augusto, uma entrevista, e é toda aquela ideia de superação do empresário que trabalhou de pé, não, que dormiu de pé no ônibus e fazia terapia no trem. E superação, e guerra, e eu não merecia nada, e não sei o que lá. Gente, tudo bem, eu entendo. Isso realmente você fala, pô, às vezes o cara realmente saiu do nada, o cara conquistou alguma coisa, mas se você ficar. A vida muitas vezes é injusta, cara. Então, se iludir com isso talvez seja assimilar que no futuro você vai ter um problema, porque você não vai aceitar o fracasso, entre muitas aspas, do que você imaginou que seria, sabe? Eu acho que o problema dessa ideia toda de se inspirar na exceção da regra, e é engraçado, porque eu escrevi isso eu anotei essa pauta com o intuito de vir aqui e arregaçar, tá ligado?
e falar, você é um puto otário porque você acredita na exceção da regra e tal, e tal, e tal. Mas não, conforme eu tô falando, eu já tô mudando o meu pensamento. É óbvio que faz sentido sim você olhar a exceção à regra e falar, putz, isso que eu tô fazendo vale a pena, eu vou me dedicar aqui e tudo mais. Só que, muitas vezes, e como a gente falou de rede social, muitas vezes a exceção à regra, ela é muito mais alta. Ela não é só a exceção à regra. Ela é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da regra. Tá entendendo? Tipo assim, você se inspirar no Flávio Augusto, que nem eu falei, você se inspirar no Thiago Nigro, você se inspirar no mano lá da G4, que eu esqueci a porra do nome desse cara, é, e você se dedicar muito no seu trabalho, na sua microempresa, no seu desenvolvimento, no seu software, sei lá, nos seus investimentos, no que seja, e você alcançar um lugar legal na sua vida e você ser satisfeito com isso, eu acho válido. Para mim faz sentido. Agora, o problema é quando você faz tudo que eles dizem, e aí o Flávio Augusto fala, como eu disse, que dorme em pé no metrô, que fazia terapia no ônibus e não sei o que lá, e trabalhava 19, 20 horas por dia, e isso e aquilo, e você chegar e falar assim, eu vou fazer igual, eu vou dormir 3 horas por dia, eu vou esperando que você vai se tornar o que esse cara supostamente se tornou, e meu amigo, você tá só acelerando o seu processo de tristeza no futuro, porque muitas vezes você não vai chegar. E não é te desestimulando a seguir seus sonhos, seus objetivos, não. É tentando te trazer para um pensamento mais concreto e racional, pelo menos nesse sentido. A gente falou no início do podcast sobre muitas vezes só viver a vida sem tentar racionalizar tudo, certo? Só que a gente também não pode ser burro, tá legal? Eu não posso ser burro e achar que eu vou ficar 2, 3, 4 anos da minha vida dormindo 3 horas por dia, trabalhando 20, 21 horas, e eu vou ter 10 bilhões de reais em fortuna quando eu tiver 45 anos. Gente, muitas vezes você não vai ser a exceção da exceção da regra. E eu acho que isso é uma verdade muito difícil de se aceitar, cara. É difícil, é difícil. Porque assim, a gente busca excelência na nossa vida, eu acho. Eu falei no último podcast que eu acredito que a erudição seja a melhor saída para a vida, a criatividade, a erudição, é porque eu acho que é aqui que eu acho que eu chego na excelência da minha vida. Eu acho que através da minha criatividade e dos meus pensamentos é onde eu, João Pedro, vou chegar no meu ápice, no ápice que a vida pode me proporcionar. E, e eu não tenho, não é para mim esse ápice não vem de via de regra monetária. Eu não quero, não é, a questão não é que eu acho que através da minha criatividade e dos meus pensamentos eu vou ser bilionário, não é isso. Eu acho que eu vou ser realizado. Eu acho que eu vou fazer algo, seja ele esse podcast, seja ele um trabalho, seja ele alguma coisa, em que eu vou, cara, querer fazer por muitos e muitos e muitos anos da minha vida com muito prazer, porque eu sou realizado nisso, sabe? Então, não não se apegue à exceção à regra, porque você não sabe se a excelência que essa pessoa buscava é a mesma que você busca, e se são só as métricas, cara, aí é muito vazio. Aí é muito vazio. Porque qual que é a métrica então? É ter 10 milhões de reais no banco e viver de renda? E quando você chegar lá, e aí? O que que você faz? Sabe? Você vai viajar? Você vai. Tá entendendo? Então, use sim esses exemplos de exceção como inspiração, mas não torne eles baliza para sua vida, porque como a gente falou no início,
Cada um tem a sua realidade, sabe? Então é muito injusto você querer comparar o seu sucesso com o do outro ou almejar o mesmo sucesso que o outro teve, sendo que você não sabe nem 10% das condições que ele teve. Porque como eu falei do Flávio Augusto na entrevista, ele fala que ele trabalhou muito e tudo mais, tudo mais. Gente, ele fala o que ele quer falar. Se o pai dele deu 50 mil reais para ele começar, ele não fala, provavelmente. Tá entendendo? Não tô falando que esse é o caso, gente, pelo amor de Deus. Mas as pessoas compartilham o que elas querem compartilhar. E é óbvio que o empresário, quando quer compartilhar a sua história, ele quer causar comoção, ele quer um mártir, ele quer mostrar para os outros toda essa ideia de que você é capaz, você consegue, tudo mais, e eu sou a superação, a história. É óbvio, gente. Ninguém vai chegar e falar: ah, como que você criou a sua empresa aí de US$ 1 bilhão? Ah, meu pai, ele me deu 100 mil quando eu fiz 18 anos. Eu tinha essa ideia, ele me conectou com um monte de amigo dele que pôde me ajudar, e aí depois de uns 5 anos a gente começou a funcionar e deu certo. Tá, e aí? Como é que você vai absorver isso? Você não vai absorver, né? Vai falar, pô, também, né? Aí você já vai começar, também, né? Aí tá fácil, né? Aí até eu, aí não sei o que lá. Tá entendendo? Então, assim, duas coisas. Não vamos ficar se apegando à exceção da regra, ao mesmo tempo que a gente também não vai diminuir. Vamos só viver nossa vida. Será que dá? Tipo assim, vamos só viver nossa vida, vamos só aproveitar, vamos consumir rede social só de um jeito do tipo, quero ver um bagulho aqui, foda-se. Sabe, vamos tentar. Vamos tentar ser menos iludido com a vida. A vida é dura e cruel, eu sei, e é ruim você acordar. É tipo, pô, óbvio, caralho, que eu quero acordar de manhã e achar que daqui 20 anos eu vou ter uma Ferrari na garagem. Mas eu não almejo isso. Eu não almejo isso nem um pouco. Nem um pouco, nem um pouco. Isso pra mim é merda. Se eu tiver condição de ter uma Ferrari daqui 20, 30 anos, eu posso até ter, mas isso pra mim, eu espero que eu seja extremamente realizado e feliz com a minha vida com o Uno e com a Ferrari na garagem, tanto faz, porque pra mim isso não é a regra que vai fazer com que eu me sinta bem. E sendo totalmente hipócrita agora, eu acho que você também deveria pensar assim. Se apegue a métricas para sua vida, a coisas que vão fazer você se sentir bem, que não necessitem de extraordinariedades. Pô, gente, pelo amor de Deus, se eu só for feliz quando eu tiver uma Ferrari na garagem, é quase como se eu, como eu disse antes, jogasse 3 moedas para cima e as três tivessem que cair uma em pé da outra. Você entendeu? Então, assim, vamos ser mais cru com a vida e realista. Simples, sabe? Almeje coisas mais fáceis, mais cotidianas, diferentes mudanças, que isso já vai ser o bastante para você enxergar a vida de outro jeito, sabe? Então, assim, acho que se apegar à exceção à regra é loucura, né? E ficar almejando tantas coisas gloriosas para, enfim, ter um sentimento bom, um sentimento de realização, de felicidade, é loucura. É você só assinar o contrato de que você muito provavelmente vai ser infeliz a sua vida inteira. Ou não. Ou, aliás, infeliz conquistando. Você consegue entender? Eu falei do professor Clóvis e eu vi um vídeo dele recentemente, não sei se foi um vídeo ou um podcast, tá? Dele falando sobre cinismo e falando sobre Diógenes, que se não me engano era o homem que vivia num barril e um dia ele viu uma criança bebendo água com a mão e falou: Horas, você é mais inteligente que eu, porque eu uso um copo. Eu poderia ser mais simples ainda e usar apenas a minha mão. E
Obviamente, né, gente? O Diógenes, ele é o extremo, a regra, do que eu acabei de dizer sobre almejar coisas mais simples. O Diógenes, ele é o extremo, ele vive no extremo. O meio termo disso é você ser realista, cara. É você falar, pô, o meu trabalho me proporciona isso, fora do meu trabalho eu faço isso, tal. O que que é possível para mim? Se o que eu quero não é possível nos moldes de vida que eu tenho hoje, o que que eu preciso fazer para melhorar esta minha vida para que o que eu quero seja possível? Só que é claro, é, coisas tangíveis, que nem eu falei anteriormente. Ah, o que que eu quero? Eu quero a Ferrari. O que que eu sou hoje? Assistente administrativo. O que que você precisa? Meu amigo, você precisa do mundo inteiro, tá ligado? E o mais louco é que muitas vezes a gente vai se apegar a coisas, a realizações que nós queremos, que elas não tem, que a gente não tem controle nenhum sobre elas. Sabe? Porque a gente sabe que, óbvio, você estuda, você se dedica, você faz networking, você trabalha, você chega num teto, cara. Você muitas vezes vai chegar num teto. E esse teto, talvez ele não te proporcione uma Ferrari. É também muita sorte, cara. Eu acho que assim, a vida, ela tem um fator sorte. Sorte mesmo, sorte do sentido mais puro da palavra, de coisas que acontecem que a gente não tem controle algum, controle algum. Então, se existe tanta sorte assim, não tem como ser tão cru, sabe? Tão, eu vou fazer assim porque vai acontecer assim e assim os passos e tal. É sorte, tem muita sorte envolvida. Um dia você pode de repente ficar com uma menina numa festa, namorar com ela e o pai dela ser CEO, ser, sei lá, diretor comercial Brasil Mundo da Nestlé. E aí ele faz uma ponte com um amigo dele da, sei lá, da Coca-Cola e você entra num cargo lá e vai subindo e vai subindo e vai subindo, e de repente está num cargo super alto, que você talvez nunca tivesse conseguido se você não tivesse o facilitador de ter a indicação desse cara, que foi de uma menina que você ficou numa festa que você talvez nem soubesse que ia, e aí foi de última hora e ficou e deu certo. Tá entendendo? Olha quantas coisas totalmente aleatórias de sorte, de decisão que você não tinha praticamente controle nenhum aconteceram para que aquilo acontecesse. Então, não tem como a gente ficar tão bitolado com a nossa vida, achando que tem o controle de tudo, porque a sorte rege a vida de uma maneira incontrolável. E aí, se você não tem sorte, você não realiza. Ponto final. Ponto final. Eu vou fazer, eu vou passar na USP, e aí eu vou fazer mestrado, e aí eu vou fazer doutorado, e aí eu vou entrar, e aí eu vou trabalhar com o Dr. Drauzio Varela, e aí não sei o que lá, e aí um dia você atravessou a rua e um caminhão te atropelou, e você morreu. Porra, que azar. Não? Sim, azar. Azar. É azar. Você comeu uma salada num restaurante que estava mal lavada, comeu um caramujo, pegou esquistossomose e morreu. Que azar. Que azar. Gente. Vocês entenderam? Então, assim, sejamos racionais, sim, quando devemos ser racionais, mas também vamos ser um pouco mais passional mesmo. Não tenho controle disso, amém. Sigo minha vida. E realistas no que a gente almeja, porque faz muito mais sentido você almejar coisas mais simples, mais tangíveis, porque você assim é mais feliz, se realiza mais e se sente melhor com a vida, sabe? É isso, assim, eu tenho prestado muita atenção no meu cotidiano e uma coisa me atingiu recentemente, né? A gente falou bem brevemente aqui sobre pensamento, né? Sobre, eu penso assim, eu acho que você deveria pensar igual, tal, ou não, que seja. E recentemente eu me deparei com uma cena na academia em que eu tava fazendo leg press. E do lado tinham duas meninas fazendo também.
E aí tava ali, bota tal peso, bota X peso, tal, beleza. Tipo, eu fazendo ali, as meninas fazendo do meu lado, foda-se. Aí eu terminei minha série, fui descansar um pouco assim, e parei pra perceber as meninas fazendo, né? E uma cena me atingiu. A cena que me atingiu foi, a menina tava pra fazer o leg press, ela ia fazer a série, e a outra chegou e colocou mais peso na máquina. A menina, ela nem tentou. Ela só falou: com esse peso eu não consigo. Com esse peso eu não consigo. Aí a menina falou assim: não, eu te ajudo, não tem problema. Não, com esse peso eu não consigo. Com esse peso eu não consigo. E aí, tipo assim, não, tenta. Aí ela, tipo assim, foi. Tentou tirar a máquina, mal fez força para tirar a máquina da posição do ponto zero, né? Da posição neutra ali, de repouso. E já falou: não, eu não consigo, tira o peso. Cara, aquilo ali, eu olhei e falei: cara, você nem tentou? Como que você chega e fala: com esse peso eu não consigo, sendo que você nem tentou? Eu tenho uma coisa na minha cabeça envolvendo a academia que é um pensamento, na verdade, muito simples, que é, pô, eu faço leg press com 250 quilos, vamos supor, tá? Coloquei 250 quilos no leg press, fiz a série lá, 10 repetições, que sejam. Eu não aguento fazer uma repetição com 255, eu estou aumentando 2% de peso. 2%. É óbvio que eu consigo fazer repetições com 255. Eu não vou morrer, eu não vou tirar o peso e o peso vai cair, eu não vou não conseguir. É óbvio que eu consigo. Logo, eu aumento o peso. Aquela menina nem tentou. Ela nem tentou tirar o peso. Ela só falou: com isso, assim eu não consigo. Acabou. E aí eu fiquei pensando assim, cara, que pensamento escroto que é esse de eu não consigo e eu nem tentei. E eu me incluo nessa também, porque eu já tive diversas situações da minha vida e sei que eu vou ter mais ainda de que eu vou colocar na minha cabeça de que eu não consigo fazer algo e eu só não vou fazer porque, como eu disse, na minha cabeça eu não consigo, mas eu não vou nem tentar. E onde eu quero chegar é justamente nisso, de que como que você dá o atestado que você não consegue algo se você nem tentou, sabe? É, o exemplo ali da academia, para mim, ele é drástico, assim, para se dizer. Você- eu faço leg com 250, como assim, se você colocar mais 5 eu não vou conseguir fazer, gente? É 2%, é pouco a mais. É só questão de mente, de minha mente comandando o meu corpo, de me preservando, sabe? E quando o assunto é fora da academia, né? Eu quero, sei lá, começar a criar conteúdo para o Instagram, eu quero começar a fazer um podcast, fazer vídeos, sei lá, mudar de trabalho e tal. Cara, se você vem com essa mentalidade do eu não consigo, fudeu, porque você nem tenta, e aí, tipo assim, se eu nem tento, eu não. Eu não consigo nem descrever, sabe? Tipo assim, como que você não consegue se você nem tenta? De onde vem esse pensamento de que você não consegue? Por que você acha que você não consegue se você nem tentou fazer? Então, assim, aquilo me pegou um pouco assim, porque eu fiquei tipo, caraca, cara, que situação zoada, sabe? Tipo, a outra menina dando um puta apoio, um puta suporte, e a outra só falou, eu não consigo e nem tentou, foda-se, tá ligado? Ela não fez nem questão de fazer uma repetição e falar assim, tá bom, eu não consigo mesmo. Não, ela não quis nem fazer isso. Ela só falou, eu não consigo e acabou. Então, sei lá, não tem conclusão. É só reflexão. Por que a gente tem esse negócio na nossa cabeça muitas vezes do eu não consigo e pronto, acabou e eu nem tento? Por que a gente escolhe nem tentar? É óbvio, assim, me vem um pensamento óbvio na mente que é a zona de conforto não é só zona de conforto, né, claro. A sua mente te dando segurança ao fracasso. Porque, às vezes, para aquela menina, era, pô, perfeito, tá?
E isso pra mim também. Às vezes pra gente é muito melhor nem tentar do que lidar com o fracasso após tentar. E isso é matador. E o que é fracasso, né? Porque se a menina tira o peso ali e faz 6 repetições, ela fracassou. Tudo bem que o range de repetição que a gente quer é 8 a 10. Ela fez 6, ela não atingiu. Mas ela tentou. É, pô, eu queria criar conteúdo no Instagram e eu não tô com coragem pra fazer, eu não tô nem tentando. Aí você vai e tenta e sei lá, e seu conteúdo tem 30 likes, 20 likes, sendo que são seus amigos, não viralizou, alguma coisa do tipo, assim, que era o que você sempre imagina. Óbvio, a gente sempre, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, se propõe a fazer alguma coisa, a gente sempre vai imaginar o extraordinário, o mundo extraordinário de que tudo vai dar certo e tudo mais. Então, você faz o conteúdo pro Instagram e ele tem 40 likes, 30 likes. E aí você fala, fracassei. Fracassou, mas você fez ali. Existem coisas do acaso que você não tem o controle. Como que você já chega e fala que fracassou, sendo que você é, mal começou? E o sentimento de realização de fazer ele não vale nada? É tudo pelo retorno de fora. O retorno externo não vale nada. Então, eu gravar esse meu podcast aqui e ele ter visualizações do meu primo, dos meus amigos, e não ter 1 milhão de visualizações de pessoas que eu não conheço, isso não vale de nada? Mas e o 1 hora e 40 que eu estou falando? Mas e os pensamentos que eu falei? Mas e as conversas legais que eu tive com as pessoas que comentam? E os pensamentos legais que eu tive durante a minha reflexão daqui? Nada disso vale? Então, porque o que vale é só o externo? Entende? Então, muitas vezes o nem tentar, ele está atrelado ao resultado, só que o resultado ele está atrelado ao outro. E o olhar do outro você não controla, então se o outro não te enxerga, por que você não se enxerga? Entendeu? É, como que eu vou fazer o podcast aqui e atrelar todo o resultado dele ao número de views, likes e dinheiro que eu vou ganhar? Talvez eu nunca ganhe porra nenhuma com isso aqui, neste quesito de retorno de fora, monetário, fama, notoriedade, que seja, mas no que tange a retorno interior, retorno que cabe a mim, eu me sinto bem, porque toda vez que eu vejo na minha rotina coisas que eu olho e falo, pô, isso é legal para falar no meu podcast. Eu venho aqui, falo e isso rende bem numa métrica que é só minha. O que é render bem para mim? É eu conseguir desenvolver os pensamentos e as minhas falas de uma maneira que eu ache eloquente e que eu consiga pensar diversos cenários, diversas hipóteses e diversas opiniões, assim, conseguir olhar o 360 da ideia. Isso para mim é o que vale, isso para mim é um resultado positivo. Então, a realização, para mim, ela é ótima, porque a minha visão de sucesso e realização está atrelada a mim mesmo. Se eu estou atrelando ela a outra pessoa, eu estou querendo controlar o outro e eu não sei se o outro quer exatamente o que eu lhe ofereço. Entendeu? Então, a conclusão é que nem tentar é fracassar. Se você não, você troca, inverta os pensamentos. Eu não tento porque eu não quero fracassar, não. Eu estou fracassando porque eu não estou tentando. E, e é lógico que eu podia ter na minha cabeça que o único resultado que eu quero desse podcast aqui é dinheiro e fama. E aí eu vou gravar 100 episódios e não vou ter dinheiro e fama. E eu vou parar porque eu tô, tá gastando meu tempo e não faz sentido mais porque isso não me dá dinheiro e fama, porque o único resultado é dinheiro e fama. Então, eu fracassei. Só que aí eu fracasso porque a minha ótica tá errada. Porque e todo o processo, nada disso vale? Entendeu? Então,
vamos inverter os pensamentos, né? Não é só. Não é o pensamento de eu não vou tentar porque eu não quero fracassar. Eu acho que é melhor o pensamento do. Cara, eu vou tentar porque se eu não tentar eu já estou fracassando, porque aquela ideia ela tá tão vívida na minha mente, aquela vontade ela existe. E por que eu não posso realizar ela? Entendeu? Eu não estou realizando ela, eu estou fracassando. Faz sentido isso? Acho que faz sentido, né? Eu gostei, assim, uma reflexão interessante, assim. Outra coisa, é, esse podcast eu tô falando bastante sobre a vida, né? Eu sempre falo bastante sobre a vida e, que nem eu falei, eu acho que a vida ela é muito injusta. Pra caralho, assim, de um jeito até trágico. E recentemente minha mãe perdeu uma colega de trabalho, assim, uma ex-colega de trabalho, né? Uma professora, minha mãe é professora, né? Ela perdeu uma colega professora que se aposentou tem, sei lá, uns 10 anos e morreu de câncer. E, cara, a injustiça, onde eu quero chegar, né? É tão injusto. A pessoa trabalha anos e anos da sua vida para quando ela tem a possibilidade de usufruir desses ganhos que a vida é, de trabalho trouxe para ela, ela morre. Tá entendendo? E aí isso é um. E é óbvio que eu tô vendo isso pela estética de fora, né? Mas porque para mim, como eu já disse algumas vezes nesse podcast, trabalhar é um puta de um estorvo. É óbvio que eu adoro as pessoas que trabalham comigo, óbvio que eu gosto do ambiente que eu trabalho e tudo mais. Só que muitas vezes trabalhar é um estorvo. Talvez quando eu, que nem eu disse no começo do podcast, que eu estou buscando mudar de emprego, talvez quando eu consiga não seja mais um estorvo como é. E eu entendo muito que hoje é um estorvo por conta da distância e do tempo que eu gasto nisso e tudo mais, porque eu trabalho 9 horas praticamente do dia, só que são mais 4 horas de transporte, então são praticamente 15 horas do meu dia só em voltas do meu trabalho. Então, obviamente que isso vai ser um estorvo. Eu não sei se eventualmente eu mudar de trabalho, eu for para um lugar mais perto e trabalhar menos horas, eu vou eventualmente gostar mais. Mas atualmente trabalhar para mim é um estorvo. Então, quando eu penso hoje em trabalhar o tempo necessário para me aposentar e morrer pouco tempo depois, é para mim um pesadelo, porque eu tô, é como se eu tivesse essencialmente trabalhando hoje para aproveitar os anos futuros. E aí eu chego em outro ponto, e aí é o que eu falei anteriormente. Por isso que quando a gente busca a nossa excelência, tem que buscar a nossa excelência máxima. Por isso que é tão importante buscar a nossa excelência máxima. Porque olha que pensamento torpe que eu tenho de trabalhar os anos necessários para me aposentar para então aí eu ser feliz, eu ser completo, grato, que seja. Então, esse pensamento ele já está errado, né? E eu já falei sobre isso. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que quando isso aconteceu assim, eu fiquei pensando um pouco, primeiro nessa questão da injustiça da vida e tudo mais, e pensando na morte. E uma coisa que veio na minha cabeça é que é muito louco assim. Eu já passei por processos, por momentos de tristeza assim muito profunda na minha vida. Assim, a época da pandemia foi uma época muito difícil porque eu sentia diariamente uma tristeza e uma angústia muito, muito, muito profunda, quase insuportável. E naquela época, assim, muitas vezes pensar em não estar mais neste plano, digamos assim, soava como não vou dizer um consolo, mas assim, do mesmo jeito que eu penso que eu vou suportar a minha vida de trabalho até o dia que eu me aposentar para até aí então ser feliz, a tristeza era tão grande que a lógica era a mesma. Era tipo assim, eu suporto isso diariamente porque eventualmente isso vai acabar e seja o meio que vai acabar, na época para mim parecia
sair deste plano, vamos colocar assim. Então, eu pensei nisso, né? E outra coisa que eu pensei era, quando eu era novo, muito novo, criança, eu tinha muito medo de morrer. Muito medo, muito medo. A ideia de morrer, ela me assombrava de uma forma categórica, assim, na minha vida, que eu não conseguia, muitas vezes, dormir. Porque na minha cabeça, dormir era a mesma coisa que morrer por poucas horas. Porque você não tem consciência de nada, muitas vezes, se você não sonha, você não tem consciência de nada, o tempo passa e você acorda em outro momento da vida, que são 8 horas depois do que você dormiu. Mas morrer era, objetivamente, dormir para sempre, ou seja, dormir sem sonhar para sempre. Ou seja, eu iria em algum momento fechar os meus olhos e iam se passar 1 milhão de anos para frente. E isso era muito assustador. Mas, quando eu fiquei mais velho, isso era um afago à minha mente. E então, assim, o que que eu tinha na época que eu era criança que eu não tenho hoje em dia? E eu pensei nisso nas últimas semanas e eu falo pra vocês o seguinte: não tenho resposta nenhuma pra isso. Eu não sei. Não sei, não sei. Não sei que brilho que eu olhava, não sei o que me carregava na época. É lógico que quando criança você tem muito menos momentos de tristeza do que na vida adulta, claro. Mas não era só não ter momentos de tristeza. Porque, que nem eu falei no último episódio, os nossos momentos de tristeza, eles são muito fortes no presente, muito fortes. E quase incansáveis, como se fossem um Monte Everest, uma grande montanha. E os momentos de felicidade não, eles são lombadas. Só que quando você escala o Monte Everest da tristeza, você passa. E aí você olha para frente, tem outro Monte Everest. E quando você passa pela lombada da felicidade, você não esquece nunca. E a conclusão que eu cheguei no meu último podcast era de que a felicidade perdura muito mais do que a tristeza. Porque a tristeza muitas vezes você passa e aquilo fica como uma lição, como um exemplo, ou só passa mesmo e você segue a vida. Enquanto a felicidade você lembra para sempre. O relacionamento feliz que você teve quando você era jovem, você lembra para sempre. A sua formatura, se foi um momento de felicidade, você lembra para sempre. Os seus amigos, tudo que muitas vezes é muito feliz para você, você lembra para sempre. Por mais que você não sinta a mesma intensidade de felicidade que você sentia na época, você lembra daquilo para sempre. Enquanto a tristeza, você sente ela muito forte no presente, mas daqui 10 anos ela vai ser irrisória, porque você vai chegar e vai contar, e aí você vai falar: nossa, realmente, quando eu escalei aquele Monte Everest foi foda, mas eu escalei e acabou. E eu não desci, porque depois dele teve outro e outro e outro e outro. Então, eu não sei o que eu tinha quando eu era mais novo. E eu não consigo dizer que é só mais felicidade e menos tristezas na vida. Você entende? Eu quero um dia, quem sabe, entender o que eu tinha para conseguir chegar para vocês e falar que, olha, quando eu era mais novo eu me sentia mais feliz porque eu fazia isso ou eu tinha essa visão e tudo mais. E sendo muito sincero, muito, muito sincero, eu acho que eu não vou chegar nessa resposta não. Porque se era algo que fazia, provavelmente eu não lembro mais, ou não me cabe mais na vida adulta, ou se era uma forma que pensava, já não faz mais sentido, porque era uma forma que pensava para uma criança, agora para um adulto é outra. Então, é só, na verdade, ajustar a minha mente hoje em dia para poder sentir talvez a mesma felicidade e aí medo da morte que eu sentia antigamente, porque antigamente existia algo ou alguma coisa a qual eu me apegava tanto que com o tempo essa libido, ao Freud aí,
foi tirada desse algo, ou desse algo físico, ou desse algo mental, dessa ideia, e foi só solta pelo meu ser e não está alocada em nada. E talvez a partir do momento que eu consiga alocar essa antiga libido em algo, eu volte a ter medo da morte, porque aí sim é, vai fazer sentido continuar acordando, vivendo, tá ligado? E não, hoje em dia, claramente, eu não tenho mais os mesmos pensamentos que tinham antigamente. Eu não tenho mais essa tristeza insuportável, essa tristeza imensa. Obviamente, eu já não carrego mais isso, porque outro ponto, né? A terapia foi um divisor de águas assim na minha vida e eu fico vendo o vídeo do. Caralho. Fico vendo o vídeo da porra do Cortella, do Clóvis de Barros, e eu tô percebendo que eu tô falando igual eles, né? Terapia, a vida, por amor de Deus, né? Mas eu entendo que a terapia foi um divisor de águas muito grande, porque um primeiro que mudou um pensamento na minha cabeça. E é nesse pensamento que eu queria falar pra vocês, assim. A gente tem muito, assim, quando a gente passa por um momento ruim, ou tá passando por uma fase muito ruim, e que normalmente dura bastante, ou que a gente se apega muito, é, a gente fica sempre nessa ideia do eu preciso me encontrar, eu preciso me encontrar, eu preciso me encontrar. Só que quando você começa a fazer terapia, você entende que você já tá aí. Você é. Eu acho que quando você fala assim, eu preciso me encontrar, você tá tirando de si a responsabilidade dos seus atos e do que você faz ou de como você pensa. Quase como se a pessoa que você é hoje, obviamente não é a pessoa que você queria ser, porque você está querendo se encontrar, mas a pessoa que é hoje é um impostor. E não, ela não é um impostor, ela é você. Quando eu dizia que eu queria me encontrar, não é que eu queria. Eu queria ser outra pessoa. Não. Eu queria agir diferente, pensar diferente, me entender melhor. E aí sim eu conseguiria ser feliz, sei lá, realizar o que eu queria realizar, que seja. Mas essa ideia do eu preciso me encontrar é muito ruim, porque ela quase que externaliza, ela quase que tira de você a responsabilidade de como você pensa e de como você age, porque você não tem. Ah, eu preciso me encontrar porque eu não sou eu de verdade. Mas você é só um, você é você. Não tem como você ser outra pessoa, não tem como você ser outra coisa, você é você. Eu sou eu sou eu sou eu. Então, se eu ficar falando eu quero me encontrar, o que que eu exatamente quero me encontrar? Onde, é, onde foi que eu me perdi? Onde eu vou me achar então? E aí, muitas vezes, desse pensamento de eu quero me encontrar, ele vem também desse pensamento do antigo, da nostalgia, do antigamente era melhor, naquela época eu era bom, então eu preciso reencontrar. E aí, qual que é o erro disso? O erro principal disso, na minha mente, pelo menos, considere você ou não, tá? Minha opinião é essa, é que quando você fica com esse pensamento de eu preciso me encontrar, e aí você externaliza o culpado das suas ações, aí você começa a olhar para o passado e falar, ah, naquela época eu era feliz, o que que eu fazia? Ah, naquela época eu jogava muito videogame e tudo mais. Você vai se frustrar porque você é e sempre foi e sempre será você. Logo, você vai querer retornar aquele eu antigo que era feliz porque jogava muito videogame. E isso não vai mais fazer sentido para você. E aí você vai se frustrar porque você esperava daquilo a solução de algo que já que existe em você e que se você não procurar entender, entendeu? Então, troca o eu preciso me encontrar ao preciso me entender. Por que que eu ajo assim? Por que que eu penso assim? Por que que isso é tão relevante para mim? Por que que isso é tão irrelevante? Por que que naquela época eu me achava que. Por que que hoje eu olho para aquela época e eu acho que eu era mais feliz do que eu sou hoje? Por quê?
Porque muitas vezes, na verdade, naquela época, você também tinha questões. Só que, como eu disse, a felicidade perdura mais que a tristeza. Então você vai sempre se apegar à parte positiva daquela época, até porque a parte negativa atual, ela é intensa, entendeu? Então você precisa se apegar à felicidade anterior. Então a gente tem que mudar esse mindset e ir para o pensamento do eu preciso me entender, não me procurar, porque eu sou eu. Eu sou um comigo mesmo. Logo, eu preciso me entender, porque assim eu tenho e tomo ações e tomo decisões que façam mais sentido para o meu bem-estar. Entendeu? Faz sentido? Eu acho que faz sentido assim e para mim é muito interessante assim pensar sobre isso, porque essa ideia de se encontrar é muito ampla. Você não consegue. É quase como se você não consegue focar no problema central, porque você está sempre tirando de si a responsabilidade. Interessante, assim. Momento. Falando de terapia, né? Eu falo sobre terapia, acho que todos os episódios eu falei sobre terapia aqui. Provavelmente todos pra frente eu vou falar, ou então vou estar sempre falando. É, outra coisa. A gente falou sobre atitudes, pensamentos, e tudo mais. Eu quero falar também sobre arrependimento. Arrependimento é um sentimento também que acho que é muito presente na vida de todos, seja ele por N motivos, relações fraternais ou relações amorosas, trabalho, estudo, eu deveria ter feito isso e tudo mais. Óbvio que isso aí entra em conflito também com sempre o nosso ideal de que, eu poderia ser melhor, poderia ter feito melhor, ou então imaginei que seria assim, não foi, tudo mais. E quando a gente fala sobre arrependimento, existe sempre aquela máxima, né? Que é: eu não me arrependo de nada. Não, eu não me arrependo de nada, eu não faria nada diferente, não sei o que lá. Será que é exatamente assim? Será? Na verdade, assim, eu acho que essa máxima, ela tem um fundamento justo. Tipo assim, o não me arrependo de nada, eu acho que quando as pessoas usam essa ideia com, tipo assim, eu fiz mesmo, tal. Eu acho que a visão não é essa. A visão, na verdade, é que a vida é só uma. A gente não é Doutor Estranho que tem 1 milhão de linhas temporais. Não, existe uma só que a gente vive aqui e eu tomar essa decisão agora de gravar esse podcast é que eu estou empenhando, sei lá, 1 hora e meia do meu dia a fazer isso. Eu poderia estar vendo um filme, por exemplo, e aí esse filme, sabe, tipo assim, são as nossas decisões que a gente toma. Então, realmente, o não me arrependo de nada, ele é justo porque só existe uma coisa, o que de fato aconteceu. E aí, se você ficar se arrependendo sobre essa única coisa que de fato aconteceu, é você ficar se apegando em coisas que não existiram, porque você vai querer falar, tipo assim, eu me arrependo porque se eu tivesse feito assim seria diferente. Será mesmo? Você está se apegando numa coisa que não existe. Então, eu acho que assim, o arrependimento ele é completamente justo, ele é completamente fato assim, a gente sente, vai sentir e só que o pensamento que tem que ser, cara, é que só existe uma parada, que é o que a gente vive. Então assim, se você tomou a sua decisão, se você fez o que deveria ser feito ou acha que fez o que deveria ser feito, cara, não tem por que se arrepender. Você pode se arrepender, claro, involuntariamente, mas ficar se apegando tanto a esse sentimento de arrependimento é ficar abraçado com a dor diária de imaginar uma vida que poderia ter sido para a vida real, que é a única coisa que pode ser, tá ligado? Então, é isso, na verdade. E achei que esse tópico ia render mais, na real. E falando sobre arrependimento também, eu queria falar sobre
sustentar as próprias decisões, que eu acho que faz muito sentido, né? Uma coisa liga mais ou menos à outra. E isso é uma limitação minha. Não porque eu não consigo sustentar as minhas próprias decisões. Eu acho que eu consigo sim, na grande maioria das vezes. Eu acho que o meu principal problema é que eu espero que os outros sustentem as decisões deles da forma como eu acho que eles deveriam. E aí, esse é o meu problema. Eu acho que, assim, o principal problema da minha vida é me apegar tanto nos outros. Seja no que os outros acham sobre mim, ou em como eu acho. Olha que loucura, tá? Como eu acho que os outros deveriam agir. Olha que loucura que é isso, tá ligado? É tão loucura porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que pensa muito, muito, pra caralho, pra caralho. Então, não contente em pensar muito sobre a minha vida, eu me proponho também a pensar sobre o outro, a vida do outro. Então, fudeu, né? Eu tinha que ficar o dia inteiro amarrado num divã e ir falando pro teto sobre como deveria ser a minha vida, e a dos meus amigos, e a dos outros, porque aí sim eu ia soltar tudo que eu preciso soltar na minha cabeça. Tá vendo que loucura que é essa parada? Então, assim, eu às vezes sinto sentimentos negativos, raiva, ódio, sei lá que sejam, por pessoas que tomaram decisões sobre mim e sustentam essas decisões, claro. Só que eu fico, não precisava ser assim, poderia ser diferente. Mas poderia ser diferente para mim. Você entende a loucura? Porque eu entendo que, como eu disse no início do podcast, cada um tem seus pensamentos, suas vivências, seus ensinamentos. Então cada um age da forma que acha que deveria ser a certa. E, e eu querer impor que essa pessoa haja de uma forma perante a mim, porque eu acho que é a certa para mim, é loucura, né? Então, é foda, na verdade, assim, não tem mais um pensamento que não tem conclusão, é só reflexão. Eu fico com essa mania de controle imensa, assim, pela minha vida, que muitas vezes eu quero decidir o que o outro também quer pra minha vida, sabe? Do tipo, sei lá, se um dia eu tive sei lá, um dia eu tive um amigo e a gente brigou, ou alguma coisa assim do tipo, ou se afastou com o tempo. Eu penso, beleza, a gente não é mais amigo. Só que eu fico também, mas você poderia mandar mensagem? Sabe algo do tipo? Ou então do tipo assim, se eu te mandar mensagem, você poderia responder. Não, cara. A pessoa tá fazendo o que ela acha melhor e agindo, sustentando as decisões dela do jeito que ela acha que deve sustentar. Ela não tem que ficar te bajulando as suas vontades só porque você se sente mal por causa disso. Pau no seu cu, cara. Pau no meu cu, tá ligado? É um pensamento escrotíssimo, é um pensamento escrotaço. E, e aí isso também vem de outro ponto que eu anotei também, que é tipo assim, eu não consigo muitas vezes aceitar que alguém não gosta de mim. E esse pensamento entra em conflito com um bagulho foda, né? Falando tão bem, aí eu meto um bagulho no meio, né? Eu falei palavrão também, né? Não muda nada. Mas esse pensamento entra em confronto dentro de mim, assim, porque uma coisa que eu odeio é injustiça. Principalmente injustiça comigo. Óbvio, né? Caralho. E, e é tipo assim, é, às vezes a pessoa tem uma visão sobre mim, que ela, por qualquer coisa que aconteceu e tudo mais, e eu acho injusta, e aí eu fico, e eu não consigo aceitar isso, sabe? Tipo assim, sei lá, é, como eu falei de amizades. Ah, sei lá, eu vou, brigo com um amigo, a gente vai e se afasta. Aí, tipo assim, a pessoa era meu amigo e tudo mais, e hoje em dia ela tem uma visão, eu acho que. Olha que loucura, porque tudo isso é baseado no eu acho que. Eu acho que
essa pessoa tem uma visão negativa de mim e isso me incomoda profundamente porque eu acho injusto, porque eu não sou a pessoa que eu acho que ela imagina que eu sou. Olha que pensamento de maluco! Tipo assim, a vontade de controle sobre tudo é tão grande que eu quero controlar o que eu acho que uma pessoa acha sobre mim, sendo que eu nem sei nada, porra nenhuma, entendeu? Então assim, eu não consigo, é uma coisa que eu tô trabalhando em mim. Eu tenho muita dificuldade em aceitar o que os outros acham de mim. Eu quero que, assim, não é que eu quero que todo mundo seja meu amigo. Na verdade, eu quero que ou todo mundo, é isso, acho que o sentimento é esse. Eu quero que todo mundo ou tenha um sentimento positivo pra mim, ou não tenha sentimento nenhum, sentimento neutro. Agora, eu imaginar que uma pessoa tem um sentimento relativamente negativo sobre mim, me incomoda profundamente, tá ligado? Só que faz parte da vida, a gente não agrada todo mundo. E, e não é injusto, não é injustiça. Eu não tenho que ficar lidando com isso como se fosse injustiça, porque não é injustiça. A pessoa tem os motivos dela para achar, sejam eles válidos ou não. Na verdade, se ela acha, são válidos para ela, e o que importa é isso. Se não são válidos para mim, foda-se. Pau no meu cu, porque não sou eu que tô pensando, é a outra pessoa. Então, eu tenho muita dificuldade de lidar com esse sentimento de que existem pessoas que têm um pensamento negativo. Ou outra coisa, que é achar que a pessoa acha que eu tenho um sentimento negativo sobre ela. Sabe? Tipo assim, nossa, sei lá, a gente teve uma relação, um relacionamento, não deu certo, não se fala mais. Aí, tipo assim, eu imaginar na minha cabeça que a pessoa tem um sentimento negativo sobre mim é ruim. Agora, eu imaginar que a pessoa acha que eu tenho um pensamento negativo sobre ela é pior ainda. Porque aí, olha que loucura. Ah, peguei. Tô pegando pensamento, tá? Tô pegando pensamento. Quando eu acho que a pessoa tem um sentimento negativo sobre mim e isso me incomoda, é porque eu consigo entender que ela tem as vontades e as opiniões dela, logo ela pode achar o que ela quiser. Só que aí eu falo desse sentimento de injustiça. Ah, mas eu não sou assim e tal, querer me provar para ela que eu não sou assim e tal. Foda-se. Ela acha que eu sou e vai continuar achando porque é assim que ela pensa. Mas quando a pessoa acha, quando eu acho que a pessoa acha, não se percam, que eu tenho um sentimento ruim sobre ela, é pior ainda, porque muitas vezes eu não tenho. E aí eu fico nessa vontade do querer me justificar por algo que não é justificável. É como se, tipo assim, eu não consigo achar um exemplo, mas é como se, sei lá, como se você tivesse um carro e eu chegasse e falasse assim, ah, é muito triste que seu carro quebrou. Aí você fala, não, mas meu carro tá intacto. Ah, não, mas eu acho que ele quebrou. Sabe, tipo assim? Não, como que eu vou chegar pra uma pessoa e falar, tipo assim, não, eu não te odeio. Sendo que eu nem sei se a pessoa me odeia. Tipo, olha que loucura. Olha que sentimento escroto. De tipo assim, de eu preciso ser bom pra todo mundo, como se eu fosse o quê? Um cachorro que abana o rabo pra todo mundo, sabe? Tipo assim. Ou então, por que que eu não aceito ser, talvez, é, talvez não agradável pra alguém? Foda-se. Se eu sou agradável pra mim, já basta, né? Muito louco esse pensamento. Vou pensar mais, talvez eu traga pro podcast, mas talvez eu só leve pra terapia. E aí talvez se eu chegar num caminho legal a gente possa falar novamente sobre isso. Mas é muito louco assim pensar que essa mania de controle é tão grande que eu não consigo. Eu acho que também é muito sobre frustração, né? É tipo, ninguém pode ter uma opinião negativa sobre mim, ninguém pode ter um pensamento diferente, alguma coisa assim do tipo, sabe? Então,
sei lá, assim, acho que não tem muito onde chegar, assim. É, o que eu queria dizer mais? Assim, é, hoje em dia a gente falou sobre rede social, né? E hoje em dia tá muito em moda a palavra performático. Eu tenho uma opinião assim um pouco diferente sobre isso. As pessoas normalmente utilizam esse termo de uma forma um pouco pejorativa, né? Do tipo assim, performático. Ah, o que é o cara performático? A mina performática. Ah, é a mina que quer se aparecer, a mina que isso, a mina que aquilo. Cara, será mesmo? Será que você só não tá vendo uma pessoa que tem gostos e personalidade sei lá, totalmente diferentes do seu, e aí por conta disso você acha que ela tá fingindo algo? Tipo, por que você acha que a pessoa tá fingindo algo só porque as vontades delas são tão diferentes da sua? Pô, isso é meio loucura, você não acha? Tipo assim. Perdão, bocejei. É. Pô, o cara se veste assim, a mina se veste assim. Foda-se. Se ela gosta. A questão é que, tipo assim, cara, a nossa relação com o outro, ela tem que ser. Óbvio que ela é. A relação entre os seres humanos é primordial e tudo mais. Só que muitas vezes a gente tem que também entender que foda-se a vontade dos outros, tá ligado? Tipo assim, pô, legal que você se veste assim, tudo mais. Não, tanto faz, tá ligado? Acho que o pensamento é tanto faz. Seja, tipo assim, cara, tanto faz pra mim. Você gosta? Gosto. O sentimento é real mesmo? Tipo, você realmente gosta? Ah, realmente eu gosto mesmo. Ah, que bom. Amém, tá ligado? Siga. Então, esse negócio de performático eu acho tão escroto. Pra mim, tipo assim, a maioria das vezes que eu vejo alguém normalmente falando sobre, tipo assim, performance, você quer, performático, não sei o que lá, é só uma pessoa que tem um gosto diferente, alguma coisa diferente, e você tá atribuindo que aquela pessoa tá forçando aquilo só pra ser bajulada por outros. Por quê? Você faz isso? Se você, às vezes você tá só vestindo a mesma roupa que você veste naquela pessoa, mesma roupa de pensamento. Você só está transmitindo o que você faz para aquela outra pessoa. Ah, eu não consigo, sei lá, menina. Ah, não consigo usar um cropped desse. Eu só usaria se eu quisesse atenção. Ah, aquela menina tá usando. Ah, ela quer atenção. Não, ela gosta. E aí? Ah, pô, aquele moleque tá usando aquele sapato. Ah, eu só usaria aquele sapato ali se eu quisesse atenção. Ele tá usando? Ah, então ele quer atenção. Hum, Só quer usar o sapato. Não quer atenção? Foda-se. Tá ligado? Acho meio escroto, assim. Essa. É que é muito engraçado, né? Porque a rede social nos levou de uma sociedade, assim, que prezava muito o ambiente, o físico, as relações e tudo mais, para uma sociedade que precisa estar sempre online, que precisa estar sempre mostrando o que faz e coisas boas e tudo perfeito e tudo mais. Aí agora a gente está caminhando para um caminho totalmente ao contrário, um caminho de que tudo que a gente vê em rede social é falso, tudo é performance, tudo é querer se aparecer. Não, tá ligado? Não, do mesmo jeito que nada, nem tudo é perfeito na rede social e nada tem que ser levado como perfeito, também na nossa vida cotidiana, nem tudo tem que virar rede social. Nem tudo tem que parecer que você quer viralizar. Às vezes você só quer viver sua vida e se vestir do jeito que você quer, e ouvir o que você quer ouvir, e fazer o que você quer fazer, ler o que você quer ler, e foda-se. E se as pessoas acham que na rede social as pessoas postam vídeos, Reels lendo esse livro porque elas querem aparecer. Ah, logo esse cara aqui no metrô que tá lendo, ele quer se aparecer. Não, ele quer ler o livro, ele não quer saber se a Virgínia tá lendo porque ela quer se aparecer, se o Carlinhos Maia tá lendo porque quer se aparecer. Não, ela quer só ler o livro e falar pra mãe dela, ó, mãe, li esse livro, que legal. É só isso, tá ligado? Só um momento que eu acho que eu vou espirrar. Passou. Entendeu? Então, tipo, parece que as coisas estão sempre se invertendo, sabe? Ah, primeiro sai de um ambiente
ultra físico, um ambiente físico de relacionamento, para então um ambiente ultra digital e que tudo é perfeito e tudo mais. Agora nada mais é perfeito, tudo é mentira, e aí o ambiente físico também tudo é mentira. Aí fudeu. Então o que é de verdade então? E aí é que a gente entra no pensamento. O que é de verdade? Ah, de verdade é o que eu faço. Caraca, você é Deus então. Você é Jesus de Nazaré. Entendeu? Pô, não faz sentido algum. Tá ligado? É, acho que é isso sim. Falei bastante coisa, tô ficando até sem voz. Já já eu começo a engasgar aqui, sem conseguir falar direito. E o último ponto que eu queria dizer, e aí era. Acho que eu gosto sempre de fechar o podcast com um sentimento mais positivo, né? E falando sobre terapia, novamente, pra encerrar. E eu sou. Você já deve ter percebido aqui ouvindo meu podcast que eu sou um, como é que é a palavra? Não é advogado. É um. Ah, vai, foda-se, vou usar advogado. Eu sou um advogado da terapia, né? Eu sou missionário. Eu sou um missionário da terapia, né? Eu incentivo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu vou sempre incentivar a pessoa a ir atrás de fazer se eu acho ou se ela me diz ter necessidade. Muitas vezes as pessoas falam que tem necessidade e nunca vão atrás. Eu sempre vou ali ser o missionário da palavra da terapia. E a terapia é um processo lento, doloroso. Você tem que lidar com pensamentos horríveis, com sentimentos horríveis, sensações horríveis. Você muitas vezes, assim, a terapia é quase você entrar na sua cabeça com uma lanterna e começar a iluminar coisas que influenciam o seu cotidiano, mas que você não tem noção. Só que são normalmente coisas ruins, normalmente são coisas horríveis, normalmente são sentimentos ruins que você não sentiu e absorveu aquilo em algum momento e escondeu aquilo o máximo possível, mas aquilo rege o seu subconsciente. Então você pega uma lanterna, você joga uma luz nisso, você traz luz e você tenta resolver aquilo. E quando você resolve, não é que aquilo some, aquilo continua existindo, óbvio. Mas aquilo existe agora de uma maneira entendível e controlada. E que nem eu falei, a terapia é difícil e tudo mais, mas não é só de lidar com sentimentos ruins, coisas ruins, pensamentos ruins, traumas que vive a terapia. A terapia também vive de bons momentos. Na verdade, todos os momentos ruins eles são pequenos próximos dos bons momentos. E um dos sentimentos que eu tenho tido agora muito forte depois que eu comecei a terapia, né? Já tem 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses já que eu faço, um pouco mais de 1 ano e meio. É o sentimento de amor pelos meus pais, tá ligado? Então, assim, hoje eu enxergo os meus pais de uma maneira muito mais amorosa e afetiva do que eu enxergava há uns anos atrás. Resolver questões minhas com eles, pensamentos, e até mesmo depois de resolver essas questões, começar a ver assim as histórias que eles já me contaram sobre a vida deles e tudo mais, tudo tem um significado diferente para mim, sabe? E a terapia me ajudou muito na minha relação com os meus pais, mesmo sem a minha relação com meus pais ter um problema tão grande. Na verdade, ela potencializou a minha relação com eles. E isso é muito legal. E aí hoje eu enxergo muito mais dos meus pais em mim do que antes eu enxergava. E antes, às vezes eu enxergava talvez de uma maneira um pouco negativa, e hoje eu enxergo de uma maneira positiva. Então, não vou ficar tipo dando exemplo aqui, mas isso é uma coisa muito legal, tá ligado? E eu acho que é uma coisa muito linda assim de se ter, é um sentimento muito bom de se ter quando você olha para os seus pais e você tem admiração. É muito, é muito mais gratificante olhar para os meus pais hoje em dia com um sentimento de gratidão do que muitas vezes olhar só com um sentimento de tipo assim, ah, meu pai e minha mãe. Não, são pessoas admiráveis para mim, que têm seus erros, suas falhas, como todos têm, mas que têm também virtudes
excelentes que eu herdei, assim, que me ensinaram e que hoje, quando eu as pratico, eu me sinto muito bem. Então eu vejo que eles me ensinaram de uma maneira muito eficiente. Tipo, eles cumpriram muito bem o papel deles, tá ligado? Independente dos erros e dos acertos, foi tudo muito bem. É muito amor, cara. Muito amor. Então, assim, muito foda. É um sentimento muito foda que a terapia me trouxe, sabe? E aí, né? Eu, como missionário da terapia, falo pra você, cara. Faz aí. Se você acha que você precisa, vai atrás, cara. Tenha coragem. Eu já falei aqui sobre coragem uns episódios atrás, então tenha coragem, sabe? Pra, pra seguir e lidar com seus problemas. Acho que é isso. Esse episódio foi muito legal. Já tinha aí quase um mês que eu não gravava, assim. É, muita coisa tá acontecendo aí, como eu falei, na minha vida. Eu espero, quem sabe, vir aqui no próximo episódio e falar que eu mudei de trabalho, que as coisas mudaram, uma rotina nova, coisas novas, pessoas novas, ideias novas, porque eu acho que isso que me encanta, acho que as novidades que a vida me propõe me encantam assim. Então, pô, muito bom esse episódio, muito bom ter gravado, gostei demais. Se você aí que tá ouvindo gostou também, não esquece de deixa o like se você quiser, mostra para um amigo, fala, pô, esse moleque aqui falando sozinho, ele é meio maluco, mas tem algumas coisas legais que ele fala. Cara, compartilha, curte, comenta, manda um e-mail. Se você tem uma história, uma ideia, cara, manda um e-mail, vamos conversar aí. Eu posso pegar a sua história, transformar numa pauta. Se você tem sugestão de pauta também, que você fala assim, meu, esse moleque ele fala muito bem sobre tal coisa, acho que ele falaria bem sobre isso. Manda aí que eu aceito numa boa, acho que seria super legal aqui assim a gente ter essa troca. E é isso, assim, cara. Se você tem vontade, participe mesmo daqui do nosso, de tudo, de todo o nosso ambiente aqui de pensamento e tudo mais. Participe. Muito obrigado a todos que ouviram. 7h28 aí, já 1h30 de episódio. Deus me livre, não sei como eu consigo falar tanto assim, ainda mais sozinho. E é isso. Muito obrigado a todos que ouviram. Fiquem bem. Obrigado.